E aí galera, bem-vindos ao nosso canal. Hoje estou trazendo uma super obra. Primeiramente quero fazer os agradecimentos à Faro Editorial por enviar esse quadrinho sensacional do selo Poseidon. A Profecia do Tatu. Excelente, zero calcário. O que fala esse quadrinho? Esse quadrinho basicamente ele é uma visita às memórias de infância, às nossas memórias. O personagem Zero e o Tatu imaginário, que é o amigo dele, estão sempre enfrentando desafios que são desde fazer um almoço, uma janta, enfim, ou convidar aquela menina que ele gosta para sair, ou ir no fliperama jogar um jogo com os amigos e tentar ser o melhor. Enfim, é excelente. Tá? O autor premiado, atrás tem uma biografia sobre ele, falando as principais obras e as produções dele e tal. Então, o artista italiano muito bem conceituado. Uma obra excelente. Vou mostrar para vocês os traços. É legal que cada história começa como se fossem pequenos crônicas. Então tem os títulos aqui em cima. Alguns personagens ele não desenha de forma natural, ele desenha em forma de caricatura para, digamos, respeitar as imagens da pessoa, é bem bacana. Ele faz referências a obras clássicas, por exemplo, aqui o Alf, não sei se todo mundo conhece esse personagem. E assim, cada história dele vai se ganhando contornos conforme ele vai descobrindo as coisas. Então, um vizinho chato que incomoda, uma amiga que ele é apaixonado e não se declara, que é um dos principais pontos do quadrinho, é justamente essa amiga que ele gosta, que meio que muda toda a percepção da vida dele em vários aspectos relacionados à tomada de decisão, a encontrar a pessoa certa. E o Tatu tá sempre ali do lado dele reclamando: por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Deveria ter tomado essa iniciativa. E o legal é justamente isso, o fato de que ele tá sempre com alguém ali do lado cobrando. Ele tem a sensação de culpa dele por ter demorado para tomar algumas decisões, bem como o fato de ele às vezes se sentir perdido conforme algumas coisas acontecem. É bem bacana. É um quadrinho que eu recomendo. Ele não tem bem uma história para contar no sentido de começo, meio e fim. Se a pessoa analisar o começo e o final, até tem uma lógica, mas como são memórias, é meio como se tu estivesse lendo um livro de crônicas. Aí fala sobre a escolha da profissão dele, essa parte é bem interessante, né? As tomadas de decisões, eu vou ser tradutor, eu vou ser desenhista, porque ele desenha muito bem, e até o fato de ele tentar encontrar o pertencimento dele no mundo é o que torna bacana, porque quem de nós na escola, enfim, não nos comparávamos com outros e olhávamos os professores, os vizinhos, os outros colegas, eu não sou bonito, mas eu sou, sei lá, o cara que desenha bem, ou eu não sou o cara que desenha bem, eu sou o cara engraçado. Então, meio que é um quadrinho de posicionamento, é uma constante reflexão de qual é o lugar dele no mundo, o que ele faz da vida, o que ele tem que para tornar ele especial. É uma busca por se tornar especial. E aí, conforme ele vai passando pelas pessoas, elas vão realçando as qualidades dele e ele mesmo vai observando que ele tem as suas próprias qualidades. E que existem pessoas como ele, porque às vezes a pessoa se sente única no mundo e que ninguém vai compreender, ou que as suas singularidades são muito diferentes, mas na verdade não, é isso que ele vai mostrar. E aí tem momentos muito bacanas que, por exemplo, quando ele vai fazer uma janta, e aí como ele resgata vários outros clássicos, Street Fighter e filmes, Star Wars e tal, ele transforma, ele brinca com esses momentos difíceis da vida dele, que não são tão difíceis assim em alguns casos, com coisas assim de cinema e tal. Então, por exemplo, tem uma hora que ele vai fazer uma comida e aí vem um ataque de formigas, e aí ele vê o cara do 300 de Esparta pra ajudar ele na batalha contra as formigas e tal. Então são muitas tiradas excelentes. E todas elas com aquele mesmo esquema. O Deus do dia seguinte. Todas elas começam como se fossem pequenas crônicas. Um quadrinho que eu recomendo. Legal para você refletir sobre as suas decisões, até a questão do trabalho e como é que as pessoas, se tu ficar esperando que as pessoas te vejam de tal maneira, isso pode ser um problema. Então aqui Star Wars. E finalmente, no final, ele vai refletir sobre as decisões dele. E
Tatu tá sempre ali, com a consciência dele. Tá? Então, minha sugestão de leitura, selo Poseidon, da Fara Editorial, A Profecia do Tatu. Excelente. Aqui atrás tem várias falas, eu não quero mostrar uma delas porque tem um spoilerzinho aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.